pessoal, eu sou Matheus Bortolano e hoje no nosso canal a gente vai ver exemplos de aplicações do segundo limite fundamental, certo? E o segundo limite fundamental é esse aqui, é o limite de x tendendo a mais infinito de 1 mais 1 sobre x elevado a x, isso é o E, o número de Euler ou o número neperiano, certo? Esse limite a gente vê que o termo que está aqui dentro, quando x vai para mais infinito, ele vai para 1, porque esse 1 sobre x vai para 0 e o expoente, que é o x, vai para infinito. Então, nós temos, para esse limite, uma indeterminação do tipo 1 elevado a infinito. Nesse vídeo, nós não vamos ver a demonstração desse limite, porque é uma demonstração mais técnica. Comenta aqui se você quer ver um vídeo com a demonstração desse limite. E por hoje nós vamos ver só algumas aplicações, ou seja, a gente vai usar esse limite para calcular alguns outros. E a gente vai começar com esse aqui. Vai mostrar que o limite, quando o x tende para menos infinito, também de 1 mais 1 sobre x elevado a x, dá E. Para esse limite, a gente vai usar a técnica de mudança de variável de uma maneira bastante diferente dos que a gente vinha utilizando antes. É uma mudança de variável, mas ela não é uma mudança de variável tão simples de se ver. Uma vez que a gente vê feito, ela fica fácil, né? Então aqui a gente vai fazer a mudança de variável u igual a menos x menos 1. Vai aparecer esse termo menos 1 aqui para ajudar a gente na hora de fazer as contas, certo? E aí como é que funciona? Quando o x tende para menos infinito, esse menos x que aparece aqui vai para mais infinito, porque eu estou multiplicando por menos 1, e esse menos 1, que é um número real que está fixo, não altera em nada, então o u vai para mais infinito, certo? E no lugar do x aqui, também, se a gente escrever o x, a gente vê que o x é menos o menos 1, que eu também posso escrever como um menos o mais 1. Assim, como é que a gente reescreve o nosso limite? Então, o limite de x tendendo para menos infinito de 1 mais 1 sobre x elevado a x, a gente vai escrever como o limite de u agora que tende para mais infinito de 1. Quando eu colocar 1 sobre x, o x é menos u mais 1. Então, aqui fica com menos u mais 1 elevado a menos u mais 1, certo? E agora aqui nós só vamos manipular essa expressão que aparece dentro. Então, vai ser u tendendo para mais infinito. Quando a gente tira o mínimo aqui, a gente vai ficar com o mínimo sendo u mais 1. U mais 1 por 1 dá u mais 1 aqui, menos 1. Isso elevado a menos u mais 1, certo? Então, a gente vê que esse 1 com esse menos 1 se cancelam e nós ficamos com o limite de u tendendo para mais infinito de u sobre u mais 1 elevado a menos u mais 1. Eu vou usar esse sinal de menos aqui que está no expoente para inverter a fração que aparece aqui dentro. Então, eu fiquei com o limite de u tendendo para mais infinito de u mais 1 sobre u elevado a u mais 1. Isso é a mesma coisa que o limite de u tendendo para mais infinito. Agora eu faço a divisão aqui, u sobre u dá 1, mais 1 sobre u. E aí fica u mais 1, eu vou escrever u e vou copiar esse termo, que seria potência mais 1 ali. E a gente vê o seguinte, esse pedaço aqui volta a ser o primeiro limite fundamental, que agora eu tenho a variável indo para mais infinito, 1 mais 1 sobre a variável elevado à variável. Então, com esse limite aqui, ó. E aí, esse aqui vai para o número E. E esse aqui, como não tem expoente nenhum, o 1 mais u vai para 0, então esse pedaço aqui vai para 1. E aí, de propriedades de limite, a gente vê que os dois existem, esse é E, esse é 1, o produto é o produto dos dois, que é E também, certo? E com isso a gente finaliza esse primeiro exemplo. Nós vamos fazer mais alguns para a gente ver como que aplica esse limite fundamental. Então, o segundo exemplo que nós vamos fazer agora é esse, o limite de h tendendo a 0 pela direita de 1 mais h elevado a 1 sobre h,
Isso também dá E, certo? E aí, o que nós vamos fazer para esse? Nós vamos, de novo, aplicar uma mudança de variável, mas essa vai ser uma mudança de variável mais, digamos assim, usual. Então, a gente vai fazer aqui o x como sendo 1 sobre h, certo? E a gente vê que quando o h tende a zero pela direita, o 1 sobre h, então 1 dividido por um número muito pequeno, positivo, isso aqui faz com que o x vá para mais infinito. E assim, a gente troca, então o limite de h tendendo a zero pela direita, de 1 mais h elevado a 1 sobre h, ficou o limite de x aqui tendendo para mais infinito, 1 mais, olha, o h, se a gente tira o h aqui em evidência, passa o h para lá e passa o x dividindo, o h nada mais é do que 1 sobre x. E o 1 sobre h que aparece no expoente é o x. Esse é o nosso segundo limite fundamental, então isso aqui é E. Esse, bem facinho. Do mesmo jeito, usando o exemplo 1, a gente passa para o exemplo 3, que é calcular o limite de h tendendo a zero pela esquerda, de 1 mais h elevado a 1 sobre h. Nós vamos ver que isso aqui também dá E. E aqui funciona do mesmo jeito. A gente vai fazer o x igual a 1 sobre h, e a gente vê que quando o h tende a zero pela esquerda, a gente tem o x agora tendendo para menos infinito. Por quê? Porque eu estou com 1 dividido por um número indo cada vez mais perto de zero, mas com sinal negativo, que é o h tendendo a zero pela esquerda. Então, esse x vai para menos infinito. E assim, do mesmo jeito que o anterior, o limite de h tendendo a zero pela esquerda, de 1 mais h elevado a 1 sobre h, a gente escreve como limite de x tendendo para menos infinito, de 1 mais o h, de novo, é 1 sobre x, e o 1 sobre h do expoente é x. Esse é o limite que a gente calculou no exemplo 1, que dá o E, certo? Se a gente juntar os exemplos 2 mais o exemplo 3, deixa eu colocar aqui o exemplo 2 mais o exemplo 3, eles nos dão o quê? O exemplo 2 é que o limite quando h tende a zero pela direita dessa expressão é o E, e o exemplo 3 é o limite quando h tende a zero pela esquerda dessa mesma expressão, também é E. Os dois limites laterais existem, dão o mesmo valor, então o limite inteiro, quando h vai para zero, de 1 mais h elevado a 1 sobre h, isso é E. Então, esse é um limite muito importante e, em alguns livros, essa é a definição do número E. A gente prova que esse limite existe e chama o valor desse limite de número E. Essa é uma maneira possível de se definir o número de Euler, certo? Não é o que a gente está fazendo aqui, mas em alguns livros você pode encontrar dessa maneira, certo? E agora a gente vai provar um limite que é muito útil quando, mais para frente, a gente for calcular, por exemplo, a derivada de funções exponenciais. É o limite de a elevado a h menos 1 sobre h, quando h vai para zero, e a gente vai mostrar que isso é o ln de a, certo? Aqui a gente vai supor a positivo com a diferente de 1. Esse limite, quando a é 1, também funciona, porque se o a for 1 aqui dá 1 menos 1, que já dá zero, então esse limite é zero, que é o ln de 1, que é zero. Mas para fazer as contas, a gente vai ver que a gente precisa supor que o a é diferente de 1. Quando é 1, o limite é trivial, certo? Então, como é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma mudança de variável, como a gente está acostumado a fazer. Eu vou fazer a mudança u igual a elevado a h menos 1, certo? A gente vê que quando o h tende a zero, a gente tem o seguinte, vamos analisar aqui. O a elevado a h é uma função exponencial, e a função exponencial é contínua, ou seja, o limite quando h vai para zero de a elevado a h é a elevado a zero, que é 1.
E aí, como eu tenho um menos 1, esse u vai para 0. Então, o u vai para 0. Certo? E assim, a gente vai escrever o nosso limite de h tendendo a 0 de a elevado a h menos 1 sobre h. A gente quer reescrever isso na variável u. Tendendo a 0, a elevado a h menos 1 é u, dividido. Só que tem o h aqui, a gente precisa tirar o h dessa expressão aqui, se a gente quiser fazer essa substituição. Então, por isso que eu deixei um espaço aqui, e agora a gente vai fazer o seguinte. E como o a elevado a h menos 1 é u, isso dá pra gente, ó, vamos fazer uma conta aqui do lado, u é o a elevado a h menos 1, então u mais 1 é o a elevado a h. Se a gente aplica o ln dos dois lados, eu fico com ln de u mais 1 é o ln de a elevado a h. Propriedade de ln, esse h que está no expoente aqui cai como uma multiplicação, então isso fica h ln de a. E a gente passa esse ln de a dividindo, então a gente obtém que o h é ln de u mais 1 dividido por ln de a. Então é isso que vai aparecer aqui, ou seja, é ln de u mais 1 dividido por ln de a. Certo? Quando a gente fizer essa multiplicação, esse ln de a passa multiplicando. Como ele é uma constante, eu posso tirá-lo do limite. Então, eu vou apagar essa conta aqui que a gente fez, porque agora a gente já sabe. E eu vou colocar aqui só para a gente não esquecer. E o h é ln de u mais 1 dividido por ln de a. Assim, e aí a gente continua com a nossa conta. Então, lembrando aqui de novo, eu faço essa divisão, o ln de a passa para o numerador, e como ele é um número constante, o a não está dependendo de nada aqui, eu posso tirá-lo do limite, e eu fico com ln de a vezes o limite de u tendendo a 0 de u sobre ln de u mais 1, certo? E aqui eu vou fazer o seguinte, esse u que está no numerador, eu posso passá-lo para o denominador como 1 sobre u, ou seja, eu posso multiplicar em cima e embaixo por 1 sobre u, isso aqui vai ficar ln de a vezes o limite de u tendendo a 0 de 1 sobre u elevado a ln de u mais 1, certo? Então isso aqui ficou ln de a vezes o limite de u tendendo a 0. Aqui ficou 1 sobre, e eu vou usar a propriedade de logaritmo, que esse número que está multiplicando passa para dentro do logaritmo como um expoente. Então, isso fica ln de 1 mais u elevado a 1 sobre u, certo? E agora, o logaritmo, a gente já sabe que ele é uma função contínua também, então a gente pode calcular o limite daqui de dentro. Mas o limite daqui de dentro é u tendendo a 0 de 1 mais alguma coisa que vai para 0 elevado a 1 sobre essa coisa. Se a gente voltar no que a gente tinha, esse limite é e. Então, esse pedaço aqui que está aqui dentro vai para e, então isso vai para 1 sobre o ln de e, mas o ln de e é 1. Então, esse pedaço todo vai para 1, então só o que sobra aqui é ln de a. E assim a gente termina os exemplos que eu gostaria de mostrar para vocês a respeito do segundo limite fundamental. Então, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, deixa aqui nos comentários qual limite você gostaria de ver, se você gostaria de ver a demonstração desse limite, se inscreve no canal e ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Um abraço e até a próxima!